O ministro da Saúde, Nelson Taixe, deu um forte recado ao explicar que não faz sentido tentar opor as pessoas entre apoiadores e defensores do isolamento social, como faz a velha imprensa. Taixe explicou que as estratégias para lidar com a pandemia devem se adequar a situações específicas, o que inclui considerar a situação em cada localidade. O ministro apontou ainda que criar e potencializar conflitos não ajuda em nada no enfrentamento da pandemia. Assista. Bom, daqui a pouco o secretário Anderson vai chegar aqui para falar para a gente sobre o nosso projeto de teste, que era uma coisa que a gente havia combinado com vocês. Dentro daquela separação em 3 partes, a gente tinha a parte da informação, que envolve a parte dos testes, informações sobre a doença, tudo isso. O que era mais importante era a gente ter desenhado esse programa de teste, que foi feito em conjunto com uma série de outras instituições. Nessa parte de informação e dados sobre a doença, sobre o que está acontecendo hoje, a gente, como Ministério da Saúde, está trabalhando com outros setores do governo para pegar informações que existem já de outras áreas para integrar e entender melhor e definir o programa de colher os dados sobre a doença na ponta, nos hospitais. A gente hoje está buscando informações também para tentar entender qual é o nível de incerteza que existe hoje dessa informação que a gente tem em relação a mortalidade, a incidência, tudo isso é feito e esses dados são mapeados. Na parte de cuidado, de tratamento, a gente tem a habilitação de leitos novos, né? Hoje a gente saiu no Diário Oficial as portarias que habilitaram mais leitos de UTI. São 592 voltados exclusivamente para pacientes do Covid-19. Os 592 novos leitos UTI adulto em 16 estados. Tá? Aqui a gente coloca que o estado do Amazonas está recebendo 10 leitos novos e mais um reforço na ordem de 1.440.000. Com isso o estado passa a ter 110 leitos habilitados pela pasta. Uma coisa importante hoje, a gente está nessa parte de cuidado, que é a gente trabalhar leitos, EPIs, respiradores, isso tudo é feito pelo secretário Eduardo. A gente mapeia o que a gente tem de estoque, como é que o que a gente vai receber, as necessidades e ajusta com a distribuição de acordo com a necessidade mais urgente dos lugares. Foi importante a gente ter visitado Manaus. Importante você ver a situação local, ver os profissionais, ver como as coisas estão funcionando. E nisso a gente está mapeando algumas coisas importantes, tipo como é que é o fluxo da doença dentro da cidade, por exemplo. Então, se você tem, mesmo a gente sabe que independente da região, que já vai ser diferente por causa disso, diferentes regiões, diferentes lugares. Mesmo na mesma cidade, você pode ter situações diferentes. Você pode ter a situação que entra por uma camada um pouco mais privilegiada e você tem as pessoas um pouco mais simples. Então, a gente começou a perceber que a lógica da doença nas diferentes cidades, dependendo do nível social, pode variar como isso funciona, como isso evolui. Isso também vai ajudar a gente a desenhar programas de cuidado, né? A gente vai estar desenhando isso já para poder definir para cada local qual é a melhor forma da gente trabalhar. Importante ver a capacidade, a gente viu evoluções importantes na capacidade de cuidar dos hospitais, algumas evoluções em relação ao cuidado na parte de ventilação não invasiva também foi importante. Uma outra coisa é a parte de medicamento. Hoje, eu acredito que hoje à noite, bem no final da noite, começo da madrugada, a gente já tem alguma informação preliminar do estudo brasileiro, que compara a hidroxicloroquina, a cloroquina, e é um estudo com quase 100 hospitais no Brasil, coordenado pelo Einstein.
E a gente hoje deve ter uma avaliação de um comitê independente. Isso é só para vocês entenderem como funciona. Até para quem faz o estudo não ter nenhum tipo de tendência, de ser tendencioso na análise, a avaliação do tratamento ela é feita por um grupo independente, no caso é um grupo australiano. Por isso que a gente só deve ter o resultado no início da madrugada, que é quando sai o resultado na Austrália. E a gente já vai poder ter uma informação preliminar sobre a segurança, sobre algum nível de efetividade. Isso é uma informação preliminar, só para vocês entenderem, quando você desenha um estudo, mesmo que ele esteja programado para, vamos dizer, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, você faz uma ou mais análises intermediárias. E tem um método específico para você definir se você deve ou não continuar o estudo, seja porque tem muito efeito colateral, seja porque tem muito efeito benéfico. Esses estudos é que vão ajudar a gente a entender melhor o papel de cada medicamento, e isso vai ajudar a gente a entender o que recomendar. Como eu tenho falado, hoje existe uma autorização para uso, mas a gente hoje não recomenda o uso específico de qualquer medicamento. Isso a gente deve ter uma ideia hoje. A gente também está discutindo o início de outros estudos com drogas novas, drogas mais promissoras, que possam estar surgindo como uma chance de tratamento. Então a gente também está desenhando, vai ser desenhado estudo com droga nova, para que o Brasil consiga ter esse dado bem rápido. Outra coisa importante, a gente está conversando com possíveis laboratórios e que vão produzir vacina, para que a gente consiga garantir que, caso surja uma vacina, que o Brasil tenha uma cota, que o Brasil tenha uma parte, porque um dos grandes riscos que existe hoje ao surgir um medicamento novo, ao surgir uma vacina nova, é que a gente tenha a mesma realidade que aconteceu com EPI, com respirador, onde você começa a ter uma falta mundial naqueles lugares que não conseguem produzir. Uma ideia é a gente já negociar assim, antecipadamente, para que, caso surja algum tipo de vacina ou mesmo de medicamento, que a gente consiga garantir o acesso do Brasil a esse tipo de recurso. Quanto à parte de programas de isolamento, distanciamento, o que é importante falar nisso? Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do CONAS, e a gente, como eu falei, desde semana passada, né, a gente já tem um programa, uma matriz, mas o ideal é que isso tem que ser discutido com cuidado. Até ontem eu conversei com o pessoal do CONAS, o CONASEM não estava, que talvez a gente possa rapidamente fazer um grupo de revisão para que esse projeto seja não só um projeto do Ministério Federal, do Ministério da Saúde, mas também um projeto Brasil que a gente possa trazer junto os estados e as cidades. O que é importante colocar aqui, falando agora com um pouco mais de calma, porque às vezes nas perguntas, quando eu estou indo pelos lugares, tem que ser uma resposta muito rápida. Quando a gente fala em isolamento, quando a gente fala em distanciamento, existem vários níveis. E o que é importante é que a gente entenda que não existe uma defesa do isolamento ou uma defesa do não isolamento. Você vai ter vários níveis de isolamento, de distanciamento. Você vai desde medidas simples que vão como a lavagem das mãos, os cuidados, um isolamento, um distanciamento pequeno, a gente tem tudo isso escrito, até o lockdown. E o que é importante é que cada lugar vai ter a sua necessidade. O que é importante entender é que a gente vai mapear, e hoje a gente tem os estados e cidades mapeando isso, qual é a condição dos casos novos, da infraestrutura para atender, e a gente tem o que foi desenhado. Não é uma coisa, é uma coisa parecida com o que já existe fora. Você cria uma matriz onde você define quantos casos novos, qual é a infraestrutura, qual é a evolução, e a partir daí você define em que situação aquela região está. E dependendo da situação daquela região, se aplica um modelo de distanciamento. Não é uma política de a gente é contra ou a favor o distanciamento, é contra ou a favor o isolamento. É você fazer o que é certo no lugar certo. Vai ter um lugar em que a gente vai recomendar um lockdown, vai ter um lugar em que existe hoje uma situação que te permite tentar alguma coisa. Por exemplo, em lugares fora do Brasil você tem, por exemplo, vai para uma fábrica. Essa pessoa, antes de entrar,
ela testa, vê o oxímetro, faz a temperatura. Essa pessoa é monitorada todo dia. Então, é como a gente faz que faz a diferença. É a forma de fazer que faz a diferença. Então, mais uma vez, o que eu peço é que a gente não transforme uma política que tem que ser desenhada para você tentar flexibilizar o dia a dia das pessoas com uma disputa política como um tudo ou nada. Nunca é isso, nunca vai ser isso. Isso é diferente, e a gente tem que ter a tranquilidade de saber que qualquer medida que a gente tomar, em qualquer direção, ela é revista o tempo todo. Então, mais uma vez eu digo, o importante agora é que a gente tenha, de verdade, uma forma de conduzir de cooperação. O que é uma forma de conduzir de cooperação? Se você acha que eu estou fazendo alguma coisa que podia ser melhorada, dá uma sugestão que a gente vai buscar melhorar. Mas fazer disso uma crítica, uma briga, não vai somar nada nesse momento, porque o que a gente menos precisa agora é mais confusão, mais conflito, mais desgaste, tá? Então eu vou terminar aqui, eu vou esperar o Anderson chegar, que ele vai apresentar o que está sendo desenhado. Hoje ele deu uma passada nisso com o pessoal, acho que foi do CONAT, né? Hoje à tarde, e ele vai fazer essa apresentação. E aí podem fazer umas perguntas, acho que a gente está aberto para pergunta, né, mano? Vamos abrir. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.